Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quinta e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas notícias do Tricolor nessa preparação para jogar no sábado contra a equipe do Vitória lá em Salvador. Estou trazendo um corte com todas as informações e atualizações dessa situação de Arboleda. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Não sei você, eu não aguento mais perguntar do Arboleda, que a gente sabe onde ele tá. Porque ontem ele apareceu de novo, né? Tá lá no Equador, tranquilamente. Nem parece que ele tem um contrato vigente com o São Paulo até o final de 2027. Por isso eu vou trazer o Felipe Cury aqui no telão de novo para atualizar um pouco dessa situação, porque o São Paulo já perdeu a paciência, né? Vai cobrar essa atitude do Arboleda e também tem reunião rolando nesse momento para expulsar outros dirigentes do São Paulo, meu amigo. Muita coisa nos bastidores do São Paulo hoje, hein? O São Paulo e suas crises, né, Jojo? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aí. Pois é, o São Paulo tá nessa, né? O Arboleda, a gente tem até um vídeo pra mostrar, foi assistir um jogo em Guayaquil ontem, da Série B do Campeonato Equatoriano, Atlético FC contra 22 de julho. O Atlético venceu por 1-0, o Arboleda tava lá, interagiu com a criançada que estava lá também. Todo dia a gente vê um vídeo diferente do Arboleda vivendo a vida dele lá no Equador, né? O São Paulo, passado o primeiro susto, né? Quando o jogador some, você já pensa o pior, né? Mas passado o primeiro susto, tá tudo bem com o Arboleda? Aí o São Paulo começou a se movimentar do ponto de vista legal mesmo, né? Para saber o que pode fazer com relação ao contrato que tem vigente com o Arboleda. São mais 30 meses de contrato que o São Paulo tem com o Arboleda. O São Paulo espera um período agora de 10 dias para poder entrar na FIFA pedindo a rescisão unilateral desse contrato com o Arboleda e vai cobrar a multa do contrato como se o Arboleda fosse vendido para o exterior. A multa de venda, por exemplo, do passe do Arboleda para o exterior é de 100 milhões de euros, dá mais de 600 milhões de reais. É bastante dinheiro. E o São Paulo, inclusive, monitora a situação de outros clubes interessados no Arboleda, porque entende que se um clube fechar com o Arboleda nesse período de 30 meses que ainda tem contrato com o São Paulo, esse clube passa a ser um devedor solidário do passe do Arboleda. Então o São Paulo vai entrar na FIFA, inclusive contra qualquer clube que tenha a intenção aí de contratar ou efetivamente contrate o Arboleda a partir da próxima janela de transferências. É uma situação muito delicada e o São Paulo, obviamente, já está sendo prejudicado porque não conta com os trabalhos, os serviços do Arboleda. O São Paulo vai procurar os seus direitos agora na FIFA e na Justiça, né? E a gente tem isso dentro de campo, né? Fora de campo tem a reunião do Conselho Deliberativo que vota, continua votando hoje. A votação começou ontem, 10 horas da noite, expectativa de que termine 5 horas da tarde de hoje, a expulsão de 2 conselheiros, Mara Casares e Douglas Schwartzman. Os dois são investigados pelo uso clandestino dos camarotes do Morumbi. Uma denúncia que foi publicada inicialmente no GE, pelo Bruno Gilfrida, nosso repórter, né? Foi publicada em dezembro do ano passado. Então, desde então, o MP vem investigando, a polícia vem investigando e agora o Conselho Deliberativo vota a exclusão desses 2 conselheiros, né? São 171 conselheiros, precisa aí de uma maioria de 2/3 para conseguir expulsar esses 2 conselheiros. Enfim, eles estão envolvidos em todo esse escândalo aí da venda de camarotes no Morumbi, nos shows, né, Jojo? Pois é, vamos tentar falar um pouquinho de campo e bola também? O São Paulo estreou com vitória na Sul-Americana com o time reserva. Então como é que fica a preparação do Roger Machado? Com certeza vai ter mais... Não digo, eu não sei se todo mundo vai estar à disposição, mas a ideia é colocar força máxima contra o Vitória, né? A ideia é força máxima, a dúvida é o que seria força máxima nesse momento do São Paulo. Por exemplo, o Caleri vem cumprindo o protocolo de concussão dele, né? Não estava passando muito bem no começo da semana, muito dificilmente ele vai para esse jogo contra o Vitória. Ele levou 8 pontos no supercílio, né? Teve uma pancada de cabeça muito forte no jogo contra o Cruzeiro, né? Tem ainda, o Alan Franco se recuperou já de uma sobrecarga na panturrilha, jogou no meio de semana diante do Boston River, foi substituído antes dos 90 minutos, também passa a ser um pouco de dúvida, mas muito provavelmente ele vai para o jogo. Agora o Sabino e o Luciano, os dois também com sobrecarga na panturrilha, esses 2 são dúvida. O São Paulo treinou no período da manhã aqui no CT da Barra Funda, treina amanhã também no período da manhã e viaja à tarde e noite para Salvador, onde enfrenta o Vitória no sábado. Um jogo importantíssimo para o São Paulo para seguir ali próximo da cabeça do Campeonato Brasileiro, da liderança do Campeonato Brasileiro, né? Com todas essas dúvidas na escalação, claro que pode acabar surgindo de repente mais um atleta que pode ter uma sobrecarga um pouco maior. Bobadilha, por exemplo, um titular absoluto do São Paulo, jogou no meio de semana, pode acabar sendo uma dúvida também, quem sabe, por excesso aí de jogos nesse calendário muito louco do São Paulo até a parada para a Copa do Mundo.
Calendário muito louco pra todo mundo, amigo. Um beijo pra você, Felipe Cury, atualizando esse difícil noticiário do São Paulo, porque não é campo e bola, é crise, é jogador sumido, é dirigente sendo expulso, é camarote. Vamos ver se a gente consegue, nos próximos meses, dar uma tranquilizada aí no noticiário. Com o Gabriel Sá e com o PVC também. O Arboleda apareceu, né, Gabriel Sá? Pelo menos tinha mandado ali a mensagem para o Rafinha. E agora o São Paulo quer marcar uma reunião com ele e fazer essa rescisão. Uma rescisão amigável, não uma rescisão dura, né? Não quer arrancar todo o dinheiro do mundo do Arboleda. Pelo menos é isso que a gente está entendendo, mas é o que você vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, meu amigo? Voltou bem de viagem? Descansou? Ou não deu para fazer nada? Fui direto do aeroporto pro estádio ontem, que teve a votação ali da Mari do Douglas. A gente vai falar disso aqui também. É verdade, meu Deus. Você tá ficando doido. Haja café pra você, filho. O São Paulo é um clube difícil da gente trabalhar, né? Mas enfim, muito boa tarde, Luz, amigos aqui da bancada do De Primeira, audiência do UOL. Caso Arboleda ganhou um novo capítulo, entre aspas, né? O jogador, então, que tinha enviado aquela mensagem de WhatsApp pro Rafinha, agora respondeu de forma formal ao contato da direção e já discute uma rescisão contratual. Eu vou fazer uma matéria aqui no UOL, que vai entrar amanhã, possivelmente, com alguns advogados do meio esportivo explicando quais são as eventuais consequências para o Arboleda. Mas conversando com o clube, existe um entendimento que não seria fácil conseguir rescisão por justa causa, porque é para justa causa para CLT comum, enfim, seriam 30 dias, né? Ele não teve 30 dias de abandono, ele pode alegar qualquer motivo também. Então é algo realmente que está acompanhando atentamente o clube. Mas o São Paulo, como você bem pontuou, Lu, não quer entrar numa briga judicial nessa história, quer só uma resolução. E o que eu ouvi hoje a gente quer apenas que isso acabe, né? Que ele não tenha mais vínculo com o clube e ponto final. Então é algo que está sendo então conversado. Tende a sair uma rescisão amigável de contrato entre as partes. E aí o São Paulo não pagaria mais do que tem a pagar aí ao Arboleda até o fim do seu vínculo, mas essa rescisão pode vir acompanhada de uma cláusula, que caso o Arboleda jogue em qualquer outro clube de Série A de Campeonato Brasileiro, né, do futebol brasileiro de modo geral, pós a rescisão, haveria uma multa a ser paga ao São Paulo para o São Paulo não sair no prejuízo, porque o que o São Paulo não quer acontecer ele faz o que fez, deixa o clube, deixa o São Paulo na mão, vai para o Equador, não responde, depois com uma notificação envia uma resposta e ganha, entre aspas, passe livre para assinar com outro clube. E o São Paulo não quer deixar acontecer, mas também não vai travar uma briga judicial aí para ter, enfim, uma rescisão contratual por assim, justa causa, por entender justamente que não tem tanta base legal para isso, né? Acho que o PVC pode explicar melhor um pouco do que ele tem também desse lado, mas o que eu ouvi é isso, que não seria simples para o São Paulo conseguir uma rescisão por justa causa com o jogador. A gente vai acompanhando aí. Porque o que a gente estava se perguntando, até conversando mais cedo ali na redação com o PVC, por que o São Paulo está sendo tão legal com o Arboleda? Tudo bem, é um jogador importante, tem uma história no clube, né, Arboleda e tudo mais. Mas diante de todas as M que ele já fez aí com o São Paulo, por que o São Paulo está sendo tão legal? Então tá bom, você quer ir embora, vai, tá tudo bem. E a partir disso, o PVC pegou o telefone e foi apurar. Então, o São Paulo deve um dinheiro para o Arboleda. Que até tem a história de que houve, antes do sumiço do Arboleda, que teve um acordo para parcelar a dívida que tem com o Arboleda. Mas quando você diz, ou quando você lê no noticiário, o São Paulo vai fazer uma rescisão unilateral e vai cobrar 800 milhões de reais do Arboleda, já tem o troco, que é o seguinte, E o dinheiro das luvas que você está me devendo? Então, o São Paulo não vai fazer isso. Essa questão de você ir para a justiça para tentar uma rescisão do tipo, temos aqui um casamento de 10 anos e agora a gente vai se separar litigiosamente e vou tirar tudo de você. Não é bem assim. Então, qual é o cenário? Você precisa ter um acordo para rescisão ou não. Segundo, o Vasco já ligou para o Arboleda. Uma das coisas que se falou no sábado, quando teve o sumiço do Arboleda, uma das primeiras coisas que se falou foi: o Arboleda tá chateado porque o São Paulo não quis negociá-lo com o Vasco. E imediatamente vem o contraponto. Não teve proposta do Vasco.
O Vasco não procurou o São Paulo e não fez uma proposta. O São Paulo não tinha como recusar uma proposta do Vasco, porque a proposta não existiu. Mas o Vasco está em contato com os agentes do Arboleda. Então o Vasco pode levar o Arboleda. Aí o São Paulo vai fazer o quê? Vamos fazer um acordo amigável, rescindimos e você perdoa a minha dívida e eu perdoo a sua falta e está tudo resolvido. E aí o Arboleda pega as coisas dele e vai pro Vasco? Não. E o bobo da corte sou eu? Não. Então o São Paulo não vai fazer isso. O que passa a existir como possibilidade, como hipótese? O São Paulo reintegrar o Arboleda, fazer um acordo de reintegração do Arboleda, ele volta a treinar, faz um pedido de desculpas público, faz um pedido de desculpas no vestiário, volta a treinar, eventualmente separado, até que se chegue de fato a um consenso para baixar essa poeira, porque a falta, o sumiço foi do Arboleda. O Arboleda desapareceu, tinha alguma razão para o Arboleda desaparecer? Porque ele desapareceu porque ele estava na reserva, porque ele ficou bravo com a reserva? O Arboleda abandonou o emprego. Isso está posto. Então, só que tem um contra-ataque dos advogados do Arboleda, que é, beleza, só que vocês estão me devendo uma grana. Então, existe uma hipótese que é caminhar em médio prazo para uma reintegração com um pedido público de desculpas, até porque o São Paulo não pode contratar zagueiro nesse momento. Eu confesso que eu nem estava contando com essa possibilidade, né, da reintegração. Aí tem que ver se a torcida vai aceitar, né, como é que vai ser feito esse pedido. Diga, Gabriel. Eu fiz esse questionamento há pouco também a uma pessoa importante do clube e o que ela me disse é justamente isso, né, que vai ser difícil porque o Arboleda não demonstra essa vontade. Ele, até o presente momento, não deu esse indicativo de que ele tem assim, desejo de tentar reconstruir a história ou de tentar amenizar. Ele segue no mesmo tom desde sábado, praticamente, ali conversando com algumas pessoas próximas. Ele segue com essa convicção e ele acredita fielmente na possibilidade, né? Ele acredita, de fato, que ele foi sacaneado pelo clube ao estar na reserva, né? Então, existe esse lado também que talvez a gente tenha que ponderar, que é o lado do próprio Arboleda não querer essa história, né? Então, vai haver aí uma conversa, não tem data marcada ainda para uma reunião, mas deve ser até o fim de semana, né? Agendada ali essa reunião. O papo deve ser presencial, até estava conversando com o pessoal do Arboleda, falaram que ele deve voltar ainda essa semana para o Brasil, mas ele ainda está com esse pensamento, que até o pessoal do entorno dele tenta convencer do contrário, que ele não quer mais jogar pelo São Paulo. Então, é algo realmente para a gente observar, né? Qual vai ser o comportamento dele próprio ao voltar ao Brasil. Tem se é que ele vai voltar, né? O lado dele, né? Se ele quer jogar no São Paulo. A gente estava vendo as imagens ali, porque ele apareceu num jogo da Série B lá do Campeonato Equatoriano. É de um dos nossos colegas lá da imprensa equatoriana, né? E ele apareceu ali, a gente está vendo ali ele com as crianças, atendendo as pessoas, tudo mais. Foi a última aparição do Arboleda aí. Quem viu por último, viu nessa cena aí. Pedro Lopes também está com a gente e também traz apurações de Arboleda. Gente, vocês estão vendo nosso time aqui hoje, hein? O Arboleda está exigindo da gente. Que é isso? Eu até esperando a imagem voltar aqui pra gente mostrar esses aqui. Olha o que é isso. Gente, time completo de repórteres do UOL aqui. Todos a serviço de vocês, hein? Para trazer informação em primeira mão. Esse é o de primeira. Pedro, tudo bem? Você também está nessa apuração. Boa tarde. Estamos todos em busca do Arboleda, né? Tudo bem, Luísa, PVC, Danilo, Gabriel. E eu conversei também ontem com uma pessoa da diretoria de São Paulo. Não sei se foi a mesma que o Gabriel estava acompanhando vocês aqui, mas pode até ser. E ela me explicou uma coisa interessante, né? Um ponto de vista bem pragmático do São Paulo. A gente teve várias notícias aí nos últimos dias dos vários problemas judiciais e dívidas que o Arboleda acumulou nos últimos anos. Justiça encontrando R$5.000, R$10.000 nas contas dele. Ele é um cara que tem bastante rolo fora de campo. E o São Paulo sabe disso e acompanhou isso nos últimos anos. Acompanhou tanto que quando o Arboleda renovou o contrato dele no final de 2024, uma parte do que ele ia receber de luvas, na verdade quase tudo,
foi usado justamente no pagamento de dívidas judiciais do Arboleda, várias com empresários, com várias questões que ele acabou tendo aqui no Brasil. E aí isso faz com que o São Paulo faça uma análise muito pragmática, né? Vai rescindir com justa causa, unilateralmente, e cobrar uma indenização de milhões de reais do Arboleda? Poderia fazer isso, né? Qual vai ser o resultado disso para o São Paulo? O São Paulo vai receber alguma coisa? Não vai. O São Paulo tem consciência que muito dificilmente teria um resultado financeiro positivo se tentasse fazer isso. E aí, pensando de uma forma mais pragmática, seria melhor tentar negociar o Arboleda, que já tem bem mais de 30 anos, com algum outro clube, conseguir algum valor, mesmo que não seja tão alto, para construir essa saída da melhor forma possível. Para isso, seria interessante, apesar de tudo que aconteceu, pelo menos trazer o Arboleda de volta para voltar a treinar e frequentar o CT. Mas essa mesma pessoa me falou que isso vai depender muito da postura do Arboleda. Para que essa situação não seja irreversível, precisa ter o Arboleda voltando bastante arrependido, com consciência do tamanho do erro, como o Gabriel falou, pedindo desculpa publicamente, se comportando de uma forma profissional, para que exista uma possibilidade disso acontecer, visando negociar uma saída que seja mais favorável para todo mundo. Esse cenário extremo que a torcida até alguns mais exaltados querem que aconteça, que é rescisão, justa causa, São Paulo vai cobrar dezenas de milhões de reais do Arboleda e do clube que porventura vier assinar com ele, não é um cenário realista. Nenhum clube vai contratar um jogador de 34, 35 anos, correndo o risco de ter que pagar centenas de milhões de reais, e o Arboleda pagando esse valor para o São Paulo. Não é um cenário que vai acontecer. Então tem uma questão aí que não é perdoar ou não perdoar. É um pragmatismo de buscar um desfecho que seja melhor para o clube. Tem uma questão prática, tem duas questões, né? A questão prática mesmo do que vai ser melhor para o clube, mas tem uma questão moral também, né? De que imagem você passa sendo tão subserviente a um jogador que simplesmente sumiu e que já errou tanto. Por isso que se for acontecer essa solução, se vier acontecer essa solução, tem que ter um pedido de desculpas formal. Monumental, assim, né? Enche o Morumbi para pedir desculpas. Público e no vestiário. E a questão passa pelo fato de que o São Paulo construiu uma... A gente nunca viu um clube fazer uma rescisão de contrato, embora a situação do Arboleda seja peculiar, mas não é inédita. Você nunca viu um clube fazer, não, vou cobrar na justiça 800 milhões de reais. Não teve isso no futebol brasileiro. Mas nesse caso, existe, como em outros casos existiria também no futebol brasileiro, tem a questão dos atrasos que o São Paulo teve com ele também. Porque se você vai cobrar 800 milhões de reais, ele vai te dizer, mas tá aí o dinheiro que você está me devendo. O São Paulo não passa de totalmente santo, né? Exatamente. Agora, e o São Paulo precisa de zagueiro. O São Paulo não pode, tecnicamente, o São Paulo não pode ficar com Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e Dória. Complexo, hein, Rodrigo? Como resolver aí todo esse imbróglio, toda essa situação? E algo que passou aqui um pouco rapidamente na nossa conversa, mas esse interesse do Vasco também. Renato Gaúcho é conhecido, né, por recuperar jogadores, por ser bom de vestiário e tudo mais. Por não viajar. Não viajar também, ver jogo de casa, mas enfim. Será que o Renato conseguiria colocar a cabeça do Arboleda ali no lugar? Seria uma boa pro Vasco? O Vasco já contratou 3 zagueiros, né, no último período de um ano, né? Robert Renan, Cuesta e o Saldívia recentemente. Se trouxer mais um zagueiro, é um investimento bem alto, né, para o padrão do Vasco, mas vamos ver. Você falou que o apelido do Arboleda é Arbolenda, não é isso? Isso. Realmente é um apelido que se encaixa bem com a figura, né? Porque fica difícil saber o que é verdade nessa história do Arboleda. Eu só acredito na apuração dos colegas, mas assim, o que é verdade, por que ele foi para o Equador, o que ele está fazendo lá, eu não sei, porque já ouvi 10 mil versões diferentes sobre isso. Eu acho que é muito difícil acreditar num jogador desse a partir de agora, né? O Pedro que chamou? Alguém chamou? Quem me chamou? Acho que foi o Gabriel. Gabriel. Isso. Em relação a esse caso do Arboleda, esse caso individual dele, né? Muitas notícias falsas foram ali, enfim, noticiadas, né, por alguns colegas nas últimas horas. Tem muita coisa que se fala do Arboleda. E aí eu fui atrás para tentar
entender, porque ele tem muitas dívidas de fato, né? O Arboleda é um cara que tem dívida aí, quase 1 milhão para sua antiga advogada, Caroline Brandão, e ele tem uma irresponsabilidade financeira, de certa forma, na condução do seu salário. Ele ganha 850 mil mensais do clube e ele, devendo a advogada, comprou uma Porsche, por exemplo, que foi penhorada. São ações nesse sentido. Mas eu fui atrás ali de pessoas próximas do Arboleda para tentar tirar a limpo alguns boatos, e o que asseguram, né, e isso mais de uma pessoa, né, 3 pessoas que eu consultei falaram isso, é que o Arboleda não tem nenhuma dívida com o crime organizado, como foi noticiado aí nos últimos dias, né? Mas que ele é um jogador que pede dinheiro emprestado na praça. Colocaram dessa forma, às vezes ele acaba extrapolando os seus gastos mensais, né? Acaba o salário e ele pede dinheiro, mas tudo que for de dívida vai ser resolvido na justiça, né? Estou trazendo aqui só mais alguns detalhes, a classificação do grupo do São Paulo na Copa Sul-Americana. O São Paulo está ali na segunda colocação porque o O'Higgins venceu a equipe do Milionários jogando na sua casa pelo placar de 2-0, e esse saldo de gols, que acabou sendo melhor do que São Paulo, lhe deu a liderança. Próximo jogo do São Paulo na Copa Sul-Americana será na próxima terça-feira, às 19 horas, contra o líder do grupo, o O'Higgins, a equipe chilena. Outro detalhe, o São Paulo antes disso joga contra a equipe do Vitória, lá no Barradão, no sábado, às 16h30. Jogo importante para o São Paulo continuar ali na briga pelos títulos brasileiros. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!